O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço, já não aguenta o repuxo. Cedo, na hora do chimarrão, o peão tira o chapéu pra fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 2 de abril, uma quinta-feira com gostinho de sexta-feira. Que Deus abençoe aí todos os nossos queridos irmãos, dando aí um dia abençoado. E amanhã feriado, né? Feriado muito especial também para a comunidade cristã, onde nós lembramos a maior vitória que Cristo nos entregou sobre a morte, sobre o pecado. Nós estamos estudando isso por esses dias. E amanhã, né, tem um gostinho especial, que amanhã é Sexta-feira Santa. E nós nos lembramos desse sacrifício. Para nós, um gosto de vitória. Para Jesus, né, hoje também é vitória, mas ele padeceu, ele teve que enfrentar um grande desafio, mas ele venceu, e ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E por causa dessa grande vitória, a Bíblia diz que Deus colocou ele acima de todas as coisas, né? Deu um nome que é sobre todo nome. E importa que, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra, todos ajoelhados aos seus pés, né, o adorem, né, e sejam anjos, poderes, potestades. Então, uma grande vitória, e essa sexta-feira tem uma conotação especial para nós, né? E que Deus abençoe então todos os nossos queridos irmãos que estão estudando, estão compreendendo as verdades bíblicas e o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, né? E o evangelho do sacrifício de Jesus, onde ele nos resgata da morte e do pecado. Bem, vamos começar aí com o nosso louvor, né? O nosso programa Devocional Maná do Sul, ele tem, né, sempre essa entrada do programa com um louvor bem animado, bem gaudério, bem gaúcho. Vamos começar então ouvindo aí um belo louvor, e em seguida estamos de volta para meditar na palavra, e hoje nós temos um assunto especial, que é a conclusão, né, do ministério terreno de Jesus através da sua ascensão e entronização de Cristo no céu. Vamos ouvir um belo louvor, em seguida estamos de volta. A cruz eu levo nas costas,
em noites escuras e frias, com o ombro já calejado, à espera de um novo dia. Quando o sol frestear o rancho, o choro que hoje é carancho se tornará em alegria. Tá aí, estamos de volta com o seu programa devocional Maná do Sul. E depois de ouvir aí um belo louvor, bem campeiro, bem marcado, né? E banda Obras do Rei, né? Cruz Pesada. Banda Obras do Rei também é muito legal, né? Então fica a dica aí para você colocar na sua playlist, banda Obras do Rei, Cruz Pesada. Vamos partir direto então pro
para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos fechar a obra redentora de Cristo e o tema de hoje é a ascensão gloriosa de Cristo. E vamos ver, tudo que Jesus faz é ímpar, tudo que Jesus faz é excepcional, tudo que se refere à pessoa dele é uma coisa separada. Ele é exclusivo, ele é excepcional. E hoje nós vamos ver a ascensão excepcional de Cristo. Cristo é separado, Cristo é santo, Cristo é exclusivo. Cristo, ele é diferente de tudo que a gente sabe e conhece. E vamos ver o que tem de tão especial, então, na ascensão, na elevação de Cristo ao céu. A ascensão de Cristo é um evento central também na teologia cristã. Ela marca a conclusão, ou seja, o encerramento do ministério terreno de Cristo. E também a sua glorificação, a volta, para a glória de Deus Pai. A volta para o céu. Nós sabemos que, cronologicamente, Jesus ele morreu na sexta-feira santa, no domingo ele ressuscitou, que a Bíblia chama de dia do Senhor, O dia do Senhor, quando se lê no Novo Testamento, o dia do Senhor, significa o dia que ele ressurgiu. E os discípulos chamaram o dia que ele voltou o dia do Senhor. Então ele voltou no dia do Senhor, no domingo, 3 dias depois que ele morreu. E a Bíblia diz que ele ficou aparecendo 40 dias, num período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, o apóstolo Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. E quando ele estava escrevendo a carta, ele disse, e muitas dessas pessoas ainda vivem até hoje. Então foram testemunhas oculares da aparição de Jesus ressurreto durante esses 40 dias depois da Páscoa. E aí ele foi para o céu, depois de 40 dias ele foi para o céu, e 10 dias depois, que é 50 dias, o Pentecostes, Então tem a festa da Páscoa, e 50 dias depois, tem a festa do Pentecostes, a festa bíblica do Pentecoste. E Jesus morreu na festa da Páscoa e enviou o Espírito Santo na festa do Pentecostes. Então, nós vemos que tudo que Deus faz, parece que ele faz numa festa judaica. Jesus morreu na Páscoa, 50 dias depois era a festa do Pentecoste, que a Bíblia chama festa das primícias, Então, a festa das colheitas, da fartura, e Jesus enviou o Espírito Santo, Deus Pai, o Pai enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa e 10 dias depois da Ascensão. Então, a Ascensão, ele não significa a saída de Jesus, dele nos abandonar. Significa que a sua presença não é que cessou aqui na Terra e ele nos deixou. Muito pelo contrário, representa uma mudança da sua presença. Agora não é mais uma presença física, mas uma presença espiritual e dinâmica, poderosa, gloriosa. Então é isso que representa a ascensão de Cristo. Não um abandono, mas uma mudança do estado da sua presença. A ascensão de Cristo também ela representa a exaltação e a entronização de Cristo no céu, no poder de reino glorioso do Pai.
Então, a ascensão, um dos significados da ascensão de Cristo, significa, então, a entronização de Jesus no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que ele subiu e já em primeiro lugar, ele já se assentou à direita de Deus Pai. Isso significa que ele assumiu a glória celestial. A Bíblia conta que ele se despiu da glória para descer, se humilhar e descer na terra, as regiões mais baixas da terra, ou seja, ele foi lá na vila, lá no vilão lá. E para isso ele se humilhou, ele tirou a glória dele. Ele deixou a glória dele e se vestiu de homem, de humano. A Bíblia diz, abaixo dos anjos. E na ascensão, ele volta a receber a glória que ele tinha deixado para se entronizar na humanidade. Né? Então, nós vemos aí que ele deixou a glória, veio na terra, se encarnou na pessoa humana de Jesus, ele morreu, recebeu um corpo glorificado, ascendeu ao céu e assumiu a glória de novo. Então, esta aí é o significado da sua ascensão, né? E a Bíblia fala que ele se assentou à direita de Deus Pai. Essa expressão teológica do cristianismo é de fundamental importância. Por quê? Não significa uma presença física, que tem 2 tronos lá e Deus está num trono e Jesus está no outro trono. Não significa isso, né? Porque Deus é espírito. Então, significa que Jesus ele assumiu um lugar de honra, de glória e poder. Ou seja, ele domina, né? Ele está superior à criação e ele reina e domina sobre todas as coisas. Esse lugar à direita de Deus Pai significa toda autoridade, né? Então, a ascensão também representa a exaltação da humanidade de Cristo, né? Então, nós vemos que uma das coisas que a ascensão representa é esse significado profundo ligado à humanidade de Cristo. Quando Jesus sobe num corpo ressurreto, ele não eleva-se apenas a glória divina, mas também ele leva a humanidade, porque ele levou a carne glorificada à esfera celestial. Então, essa representação humana glorificada se entroniza no céu, na presença de Deus, abrindo caminho para quê? Para nossa presença. Então, essa representatividade da nossa humanidade, Jesus carrega e entra no céu, se entroniza no céu. Claro que um corpo superior, uma outra matéria, né, que não é essa, incorruptível, mas nos dá esperança de nós também sermos entronizados no céu. Isso é extraordinário porque Cristo não despreza a condição humana. Antes, ele entra no céu com essa representatividade. Também tem o contexto histórico e visível da ascensão, né? Como nós falamos aqui, Jesus ele ficou 40 dias aparecendo e isso é importante, esse fato histórico registrado, porque Jesus não ascendeu ao céu, a sua assunção não é uma coisa contada
acreditada pelos discípulos, que eles não tiveram a experiência. Não. Há um contexto histórico em que testemunhas oculares viram ele, tiveram experiência com ele, atestado pelas Escrituras. Mais de 500 pessoas tiveram conexão com ele, tiveram experiências com ele. Então, eles não ouviram falar de segunda mão. Antes, eles se comunicaram, experimentaram a presença de Jesus. E isso, então, é registrado historicamente, de forma visível, que as pessoas viram Jesus ressurreto. Não foi uma, não foi duas, não foi só os 12. Interessante que muitas vezes alguém diz que só os 12 discípulos que ficaram sabendo que ele ressurgiu. Não, a Bíblia diz que mais de 500 pessoas, e o apóstolo Paulo diz, e algumas delas ainda estavam vivas quando ele estava escrevendo. Então, é um fato histórico registrado na Bíblia, que ele foi visto. E no Monte das Oliveiras, ali na região de Betânia, os seus discípulos, não diz quantos viram, né? Mas pelo menos os seus discípulos, e mais algumas testemunhas, viram ele ascender ao céu. Viram ele subir. Então, isso é extremamente importante e relevante registrar que houve, então, um registro histórico de pessoas que viram, presenciaram, testificaram Jesus ressurreto e viram, presenciaram a sua ascensão com a sua presença, né? Não ouviram essa história, eles viram. Mas também, outra coisa importante na ascensão é a testificação dos anjos. Outro aspecto central na ascensão de Cristo é o testemunho dos anjos. Testemunho angelical. A Bíblia diz que 2 varões de branco apareceram na hora que Jesus estava sendo recebido na nuvem, que os discípulos estavam olhando. A Bíblia diz que 2 varões apareceram para eles. Eles disseram, né? O que vocês estão vendo? Esse Jesus que acabou de subir, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Ele voltará. Então, claro, tem muitos símbolos aqui. A nuvem que recebeu Jesus simboliza ali a presença divina, a glória do céu. Mas essa promessa dos anjos, essa promessa é valiosa para nós, porque os anjos testificam que no futuro, Jesus, da mesma forma gloriosa que ele subiu, ele vai voltar, né? Então, a gente conclui aí essa fase visível do ministério terreno de Cristo, projetando aí uma esperança futura. A ascensão de Cristo também representa um fim de um período ministerial. Acaba ali o ministério de ensino de Jesus, o ministério terreno de Jesus, e inaugura um novo período, um novo ministério, que é o ministério da igreja. Então, até a ascensão, até o dia da ascensão, Jesus está aqui ainda ensinando, consolando, exortando. Mas quando o Senhor ele ascende ao céu, encerra esse processo. Encerra as aparições de Cristo aos apóstolos, e aí a partir dali o Espírito Santo é enviado 10 dias depois, e os discípulos já não têm mais, então, essa presença corpórea de Cristo, mas eles têm o quê? Eles têm
a presença do Espírito Santo, e a igreja é inaugurada, então, o ministério da igreja ir proclamar e ensinar o evangelho. Então a ascensão inaugura o período da igreja, né? O período do ministério da igreja, e encerra ali o ministério da presença de Cristo, ensinando, consolando, exortando de forma corpórea. Isso ele vai continuar fazendo agora através do Espírito Santo, pelas mãos da igreja. Então a nova presença de Cristo, né, depois da ascensão, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e o Espírito Santo, junto com a igreja, vai continuar o ministério de Cristo, agora pelas mãos da igreja, pelas mãos dos apóstolos, e a obra da salvação é então inaugurada pela igreja, e a igreja segue levando o evangelho, proclamando as boas novas, curando, batizando, anunciando as boas novas a todos os povos. Eu já falei, né? Cristo à direita de Deus Pai significa autoridade e obra concluída. Mas tem um outro detalhe. Cristo à direita de Deus Pai também representa a intercessão. Porque a Bíblia registra que quando Jesus entra no céu, ele intercede por nós. Então nós ganhamos, com a intronização, com a ascensão de Cristo e a intronização no céu, nós ganhamos um sacerdote, né? Um intercessor, e ele é o mediador. A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um só mediador, Jesus Cristo homem. Então ele é o único mediador. Não tem outro mediador, não tem outra pessoa que vai interceder por nós. Então é errônea a ideia de que alguém possa interceder entre o homem e Deus. A Bíblia deixa claro que quem faz isso é só Jesus. Jesus é o único intercessor, é o único mediador. E quando ele se assenta à direita de Deus Pai, ele é glorificado, recebe autoridade, mas ele também começa o ministério da intercessão. Bem, nós vimos aí então a singularidade, a exclusividade, né, a excepcionalidade da ascensão de Cristo. Ainda aí que na história religiosa e de outras religiões possa existir alguma ascensão de algum indivíduo aí, né? Alguma mitologia, né? Nada se compara à ascensão de Cristo. E ninguém tem os objetivos e os propósitos da ascensão registrada na Bíblia. E a Bíblia não registra a ascensão de mais ninguém. Dentro da Bíblia, nós não vamos encontrar nenhuma ascensão em glória de qualquer outra pessoa, né? Seja homem, seja mulher. Dentro das Escrituras, nós não vamos achar isso. E a Bíblia testifica que só ele ascendeu, né? E por isso nós vemos, né, testemunha das Escrituras, a ascensão de Cristo, exclusiva, excepcional e singular, com esses objetivos que nós falamos e repassamos hoje. Tá aí, falamos um pouquinho só de Jesus, um pouquinho, tem muita coisa para se falar de Cristo, mas por enquanto nós vamos ficar, né, nessa introdução à cristologia, né, teologia da pessoa de Cristo. E você aí, com esse pouquinho, isso aí é só uma dica, né? Isso aí é só um caminho, nós estamos apontando aí para que você, a partir desta base, comece a buscar e conhecer mais a Cristo.
Porque o ministério da igreja aqui na terra é conhecer a pessoa de Jesus. Esse que é o ministério. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele diz, né? Crescei na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus. Então, nós precisamos buscar conhecer Jesus. Isso que é o ministério da igreja, isso que é o propósito, isso que é a necessidade dos crentes, conhecer Jesus. E não se conhece Jesus assim de uma hora para outra ou de qualquer maneira. O crente, ele só vai conhecer Jesus caminhando com Jesus, buscando a revelação de Jesus. E a revelação de Jesus, ela não está aí descoberta para todo mundo, não. O apóstolo Paulo, ele escreve, agora não me falha a memória, eu não me lembro se é em Romanos, no início de Romanos, ou 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz que Jesus é um mistério. Jesus está escondido. É uma revelação escondida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é um mistério. Jesus é uma revelação escondida para este mundo. E o apóstolo Paulo diz: se Jesus tivesse sido revelado a este mundo, jamais eles teriam crucificado Jesus. Mas como Jesus é uma revelação de Deus exclusiva para quem ele quer revelar, então Jesus é um mistério escondido na mão de Deus. E para nós conhecer esse mistério, entender esse mistério, nós temos que buscar, fazer muita força para que Cristo seja revelado individualmente, viu? Não tem como ele ser revelado assim para todos os indivíduos ao mesmo tempo, para a família inteira. Muitas vezes essa revelação ela começa devagarinho, um entende, conhece, recebe a revelação de Cristo, daqui a pouco o outro também descobre, e assim vai acontecendo essa revelação. Então nós demos um caminho aqui, um iniciozinho, uma pitadinha, e agora corre de atrás aí para que a revelação da pessoa de Cristo aconteça na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado pela tua revelação, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela obra redentora da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, do ministério de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que Jesus é e representa na nossa vida. Muito obrigado por aquilo que nós entendemos e aquilo que nós ainda vamos entender, vamos compreender. Abre os nossos entendimentos e nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender a altura, a largura e a profundidade da pessoa do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira. Um ótimo feriado aí de Páscoa. Que Deus te dê aí um final de semana abençoado em família e entre amigos. Se Deus permitir, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!